Direto de Brasília traz para vocês uma série de reportagens sobre a reforma política. E quem vai esclarecer suas dúvidas é o doutor Alessandro da Costa, que é professor universitário e também servidor do TSE. O que muda com a reforma política? Ela estabelece ali novos critérios, tanto para sistema eleitoral, como para prazo, para habilitação de candidato, a forma como o candidato vai ser eleito, a forma como os partidos vão funcionar no parlamento. Então a gente pode atestar aí que é uma reforma tanto política quanto eleitoral. Ela abarca inclusive questão de mandato para ministros do STF, dos tribunais de contas, ou seja, podemos verificar aí que há situações que extrapolam a questão meramente eleitoral, mas que abarcam aí muitos critérios políticos. Por que a reforma é necessária? É preciso mudar. Do jeito que está, realmente temos um problema crasso de falta de legitimidade de representação, a questão dos suplentes de senadores, que cada vez mais são mais atuantes no Senado, e você não sabe, mas eu votei em fulano de tal. Mas fulano de tal agora concorreu para prefeito, é prefeito, não é mais senador. E o suplente assume. Então, a proposta também traz, aliás, o substitutivo do Vicente Cândido na PEC 77, traz essa possibilidade de acabar, inclusive, com os suplentes do senador, deixar só um. E o que acontece? Se o senador titular sair, esse suplente só fica até a primeira metade do mandato do senador, que é de 8 anos. Então, ele ficaria até o final do primeiro, da primeira legislatura, que são 2 do senador, e aí teria que ter novas eleições para o senador. Aí haveria legitimidade, entende? Não teria um suplente ficando 6 anos, 7 anos, como a gente tem visto aí. Então, a sua pergunta é pertinente no sentido de que esse conjunto de mudanças deve ser observado pelo eleitor, e ele tem que saber que a sua participação na eleição é muito maior, e ele tem que estar atento a essas mudanças e saber, criticamente, se manifestar sobre uma ou outra, até mesmo naquelas que são consenso. Ele gostar ou não gostar, mas pelo menos se inteirar dessas reformas eleitorais. Qual a principal mudança para nós eleitores? Essas reformas exigem uma mudança de mentalidade do eleitor também. Vamos pegar alguns tópicos específicos. Por exemplo, a lista pré-ordenada. Se você for fazer uma pesquisa, o eleitor, sua grande maioria, por não acompanhar ainda esse conceito novo de lista pré-ordenada, e até por conta do nome pejorativo que é divulgado, lista fechada, a grande maioria vai dizer que é um golpe dos partidos para se colocar quem eles quiserem lá. Mas é uma oportunidade também para o eleitor perceber agora que os candidatos são representados, ou, na verdade, representam partidos. Cada candidato, quando hoje se mostra como candidato, ele está, na verdade, representando um programa que é do partido. Ele não pode ser maior do que o partido, mesmo hoje, antes da reforma. É daí que se surge a infidelidade partidária. A infidelidade é ao programa do partido. Então, isso vai ficar muito mais claro. Mas aí demanda que o eleitor procure saber quais os partidos que têm aquela teoria a qual abarca as condições daquele eleitor. Olha, eu quero isso, esse partido a favor disso. Ou seja, questões sociais tratadas pelo partido, como é que ele trata aborto, como é que ele trata a religião e o Estado conjuntamente, saúde, segurança. Então, ele vai ter que ter uma atitude aqui, uma ação agora. Não cabe, há muito tempo a gente vem dizendo isso, não cabe ao eleitor mais aquela participação meramente formal de, no dia da eleição, votar. Até porque, do jeito que está, uma coisa é certa, nós tínhamos que ter alguma mudança no sistema eleitoral brasileiro. Nós temos aí uma crise infindável política, nós temos aí um eleitor que 4 meses depois das eleições, 70% dos eleitores não sabem em que votaram, esquecem que votaram, principalmente nas eleições proporcionais. Então, essa questão de se aliar agora, não mais ao candidato, mas ele ter um vínculo ao partido, faz com que ele tenha aí uma mudança de comportamento que possa, inclusive, na próxima eleição, dizer, eu não voto nesse partido, esse partido deixa de fazer parte do meu imaginário eleitoral. E aí, penalizar, porque conhece agora o programa do partido. A própria questão do voto distrital, por exemplo, outra mudança de comportamento. O eleitor votando aquele que ele está votando um representante do seu distrito, mesmo na eleição estadual, ele está votando naquela pessoa que é mais próxima a ele, aquela que ele tem mais contato. Então, ele teria mais possibilidade de cobrar desse candidato mais proximamente. Então, são ferramentas que, a meu juízo,
E eu sou professor universitário também e da Escola Superior de Advocacia. E então, toda vez que a gente coloca toda essa gama de mudanças, todo mundo fala, isso aí é coisa para o político se manter no governo, isso aí é mais um golpe do Estado. Mas eu entendo que não, a gente tem que mudar. Eu sou favorável a mudanças, precisamos, mas temos que ser críticos a elas.